vocês no vídeo de hoje. Eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, como eu comecei no digital sem nada, do zero, do absoluto zero, sem papo de guru, sem papo de coach. E eu gosto de vocês, coach, nada contra, tá? Não tô falando mal não, longe disso. Sem nada disso, para faturar mais de 30 milhões de reais, tá? Eu vou explicar toda a minha história. No final desse vídeo, eu vou falar como eu começaria hoje no digital, qual que é o melhor meio de você poder começar. Vou te explicar quais foram os meus erros, os meus acertos. Eu já quebrei, então já perdi todo o meu dinheiro. Então foi uma montanha russa assim, tipo, foi bom, foi ruim, foi bom, foi ruim, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daiane Cavalcante. Se você quiser me acompanhar no Instagram, clica aqui, clica no... Vai lá, @Daiane Cavalcante, Cavalcante com 2L, tá? E me segue no Instagram. Curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui. Estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês porque eu realmente gosto de fazer. Eu não deixo link de curso, não ganho nada com esses videozinhos aqui. Então, que eu realmente estou gostando de fazer, me pediram lá no Instagram. E eu falei, por que não, né? E é isso, gente. Então vamos lá. Eu comecei na internet em 2019. Para quem não conhece a minha história ou não me acompanha, eu tenho alguns podcasts, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, sabe? Mais a fundo, onde eu explico detalhes. Mas eu tinha uma condições bem ruim. Eu não venho de uma família rica, nem nada do tipo. E eu tive uma infância muito humilde também. E em 2019 eu lembro, sabe? A primeira vez que eu escutei alguém falando sobre ganhar dinheiro na internet. Eu tava num churrasco, eu lembro como se fosse hoje, a gente tava num churrasco e um amigo meu chegou comentando com outro amigo e tal, falando bem assim, na roda, sabe? Que ele tinha visto um cara no YouTube falando que ficou rico com a internet. E ele tinha falado sobre a modalidade dropship na época, né? Essa foi a modalidade que ele falou. E pra mim, na minha opinião, sabe, na minha concepção, eu tinha que só ficava rico na internet quem ganhasse no MTK, quem fosse apresentador de televisão, sabe? Esse povo rico aí que aparece na televisão, Mega Sena. Então, pra mim, era só esse tipo de riqueza. E eu tinha assim na minha cabeça, nasci pobre, morrer pobre. Não tem o que fazer, né? E, claro, você vai fazer uma faculdade, mas nada desse nível assim, da gente querer ficar rico. Então, não tinha essa... Eu não entendia. E a primeira vez que eu escutei alguém falando assim, fulano era pobre e ficou rico. Com o tal do... Cara, se o cara fez, não me interessa. Eu vou conseguir fazer esse trem. Gente, eu fiquei doida. Eu virei a noite, eu lembro que eu virei a noite nesse dia pesquisando o que era dropship, como começar no dropship, não sei o que, e fiquei pesquisando no meu celular. Eu não tinha computador, tá? Eu não tinha notebook nem nada do tipo. E o meu primeiro notebook eu peguei emprestado. E eu virei a noite pesquisando como isso. Só que antigamente era um pouquinho mais difícil do que hoje em dia, porque você tinha que procurar os conteúdos picados no YouTube, né? Eu não tinha condições de comprar uma mentoria, um curso, nem nada do tipo. Mas você não precisa comprar. Eu comecei sem comprar nada de ninguém. Mas você tinha que ir em picado. Isso era um pouquinho mais complicado. Tipo assim, o que é dropship? Aí eu assisti um vídeo explicando o que era. Como começar no dropship. Aí eu assisti outro vídeo de outra pessoa, né, do YouTube, que aparecia lá e eu tinha que ficar pesquisando vários vídeos, qual era o melhor vídeo, o cara que gravava melhor, que explicava com mais detalhes. Aí beleza, precisa de fazer tráfego pago no Facebook Ads. Aí eu tinha que assistir outro vídeo, como criar uma conta no Facebook Ads, o que é, e pixel e não sei o que. E eu ficava fazendo vídeos picados, então foi muito difícil pra mim que comecei. Se eu viesse aqui e falasse pra vocês que... Boa tarde. Se eu viesse aqui e falasse pra vocês que foi fácil, eu estaria mentindo. Conversa fiada. Eu sou igual o vereador. Todo mundo me conhece. E todo mundo assim, aqui, não tô... Oh, gente, ai meu Deus, parece que... Não, eu quis dizer assim, entendeu? De cumprimentar. Mas vamos lá. Calma, gente, calma, deixa eu continuar falando, eu parei. E se eu viesse aqui e falasse pra vocês que foi fácil e que não, é moleza, mentira, o meu começo foi difícil pra caramba. Foi o mais difícil de todos, o meu começo. Eu trabalhava, quem não acompanha um pouco da minha história, eu vou resumir pra vocês, mas eu comecei a trabalhar nova. Eu não terminei os meus estudos, também eu não me orgulho disso.
Mas eu decidi sair da escola porque eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro. E quando eu tinha entre 12 e 13 anos, gente, eu já trabalhava. Moça, você que me contratou, comenta aqui se você vê esse vídeo. Eu trabalhava vendendo fruta, sabe esses caminhão que fica assim, eles param tipo num estacionamento, numa esquina. Aí você enfeita o caminhão, faz tipo os abacaxizinhos assim, as montanhas de abacaxi, tudo isso. Depois de fruta, também fiquei na feira fazendo suco de laranja, mas eu não fazia o suco, eu só ficava cortando a laranja e espremendo, sabe? Então, eu me virava nos 30, eu era muito desenrolada, eu sempre fui muito desenrolada. E o meu começo foi muito difícil. E aí, em 2019, eu trabalhava de CLT, numa loja de materiais para construção. Se eu não me engano, tá? É que eu tô meio nervosa aqui. Mas eu peguei e comecei. Eu perdi R$ 2.000, gente. Sem, de verdade. No meu começo. E R$ 2.000 na época era grana, mas era assim. Eu trabalhava o mês inteiro, juntava o dinheirinho, tentava. Perdi o dinheiro, juntava de novo, tentava mais uma vez. Então eu perdi aí nessa média de R$ 2.000. E é claro que eu fiquei frustrada, mas em nenhum momento eu desacreditei. De verdade, eu juro pra vocês. Eu sabia que ia dar certo, eu sabia que ia funcionar, mesmo eu tendo ficado no prejuízo. Tinha saído vendas assim, mas eu tava num prejuízo muito grande. Tipo, fiz 2 vendas para gastar R$ 2.000. Então você não comemora, né? Você não comemora direito. Pra mim isso nem é bem, você tá num prejuízo muito grande. E aí, beleza. Continuei tentando. E aí depois eu peguei e falei, depois que eu perdi esses R$ 2.000, você quer saber? Eu vou recomeçar agora do zero, mas do jeito certo. Não adianta eu tentar fazer de qualquer jeito. O produto que eu perdi dinheiro, que eu tentei vender, foi uma chapinha, tá? Falei, não, eu vou tentar do jeito certo. Aí eu fui e virou uma chavezinha assim na minha cabeça que eu falei assim, uma copy mais whitezinha, uma copy mais, sabe? Não vende, porque eu tentei. Eu perdi dinheiro, então ela não vende. Então deixa eu fazer um negócio bem feito, fazer uma copy mais agressiva, entendeu? Virou uma chavinha assim na minha cabeça. Aí eu fiz e pensei, cara, o que eu vou vender para mulheres? O que as mulheres mais querem? Eu falei, vou vender uma cinta modeladora de emagrecimento, que é o que as mulheres mais desejam emagrecer. Procurei criativo, não achei um criativo bom, que eu visse assim, aquele que você olha e você sente desejo de clicar no anúncio, porque eu ia recomeçar de novo. Pô, eu tinha trabalhado mais um mês inteiro, eu queria começar certo, eu não queria fazer o trem todo cagado, igual cachorro, não. Aí eu fui, não achei um criativo assim bom mesmo, que eu falasse assim, não, esse aqui vai dar. Eu fui, paguei 100 conto com uma amiga minha. Cara, e foi o 100 conto mais bem gasto da minha vida, porque eu peguei essa menina, eu fiz criativa assim, ó, até não querer mais. O nome dela é Carol, tá? Carol, se você tiver aí, comenta aqui. Eu tô falando cuspindo, porque eu tô nervosa. Ai, tô muito nervosa. Eu fico com vergonha. Mas vamos lá. E eu peguei essa menina, ela, na época, né? Hoje eu acho que ela tá mais bonita ainda. Tá uma gata. Ela tinha cinturinha assim de violão e um bundão assim. A hora que eu botei a cinta nela, eu fiz o pedido da cinta pra chegar, pra eu poder colocar nela. Rapaz, ficou um chuchu assim que eu falei, esse criativo vai ficar foda. Fiz o criativo com ela, fiz uma boa cópia, coloquei pra anunciar. Logo no primeiro dia, já veio um ROI de 3, assim. ROI é o retorno, né? Sobre o que você tá investindo. Se eu não me engano, eu tinha colocado uns R$ 100 e voltou uns 300. Sabe, a gente nunca tem essa concepção do valor exato. Cara, hoje, né, porque a gente esquece. Cara, na hora eu fiquei louca. Eu falei, eu vou ficar rica, meu Deus, eu tô rica. E comecei a comemorar e deu certo. E aí foi indo, fui pegando mais insight, porque conforme você vai fazendo, você vai aprendendo mais coisas, sabendo fazer uma boa copy, sabendo fazer um criativo, e entendendo qual que é o criativo que chama atenção, qual criativo não chama. Beleza, e foi cada vez mais, e eu fui escalando, mas eu cheguei numa escala máxima, assim, de investir R$ 1.000, R$ 2.000 por dia. Tava voltando, tinha finais de semana, em dias específicos, que voltava até R$ 5.000 por dia, R$ 4.000. E isso pra mim era o auge, era o topo. Tipo assim, eu era muito rica. Mas não era, gente. Isso não é assim. E aí passou alguns meses e beleza, né? Fui ganhando dinheiro. Eu comecei a relaxar. Eu não me importava de estudar mais. Eu estava fazendo só o que eu aprendi, pronto, foda-se. Eu achava que nada, tá bom, eu já sei muito e não sei o que. Não é assim, você tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo, né? E aí eu não tava nem aí pra contingência, aquecer perfil, nada disso, não estudei mais nada. Eu achei que eu tava blindada, mas é mentira.
Eu tava fazendo uma reforma de uma casa pra eu morar do lado da casa do meu pai. Eu lembro, gente. E a grana começou a ir embora, assim, ó. Toda a grana começou a ir embora. E eu levei um bloqueio do Facebook. E depois desse bloqueio, eu tentei outros Facebook, e era um bloqueio atrás do outro. E nada dava certo. O criativo não vendia mais. Tipo assim, foi só um desastre. E o dinheiro tava nas últimas, porque tudo que eu ganhava eu gastava. E eu quebrei, gente. Sério, eu quebrei. Eu perdi toda a minha grana. Sem brincadeira, sem exagerar. Cara, eu fiquei muito mal. Eu fiquei um ano mal, mas mal assim pra caramba. Eu só queria comer miojo, ficar deitada o dia inteiro. Eu não tava nem aí, eu nem me importava com nada. Por que eu falo que eu fiquei um ano? Porque eu tenho o Google Fotos. E o Google Fotos, ele me lembra, entendeu? E eu fiquei muito mal. Mas aí, depois de um ano, eu peguei e falei, não, Dani, não dá mais. Agora tá na hora de você recomeçar. Poxa, você não vai poder ficar, né, nessa situação. E aí eu vi as pessoas comentando sobre PLR, sobre infoprodutos. E eu já entendi sobre o mercado, né? Aí o que eu fiz? Agora eu vou recomeçar mais uma vez, só que melhor ainda. E cada vez que você erra, você vai recomeçar melhor ainda. Isso é um fato, isso é o bom de errar, tá? Pior é o cara que nunca errou. Ele não tem um aprendizado nenhum. Oxi. Aí eu fui, estudei sobre contingência, aquecimento, né? Algum jeito de você conseguir fazer o criativo para você não levar tantos bloqueios, sabe? Tudo isso aí eu comecei a estudar. Falei, não, já que a gente vai fazer um negócio, vamos fazer um negócio do jeito certo agora, né? Peguei, fui, fiz tudo bonitinho. E, gente, peguei horário de pico pra gente conversar. Aí, beleza. Eu fui recomeçar. Na época que eu recomecei, eu peguei um produto de chá emagrecedor, que era um e-book, logo que a inteligência artificial estava bombando, né? E não estava sendo muito conhecida pelas pessoas. Então era um chá para emagrecimento. E você entregava um e-book. Eu peguei esse produto e comecei a escalar ele num nível que eu tive que pegar. Eu peguei, tá? Eu não tô recomendando ninguém fazer dinheiro emprestado com agiota, porque eu falei, cara, dessa vez eu vou fazer o trem bem feito e eu vou escalar, porque eu fui boba. E eu lembro, tá, com vocês, que eu vi um menino aqui do Instagram, gosto dele pra caramba, sigo ele. Pela primeira vez eu vi alguém falando na internet que tava vendendo 100 mil reais por dia. 100 mil, 100 mil conto. Você sabe que é 100 mil conto no dia? Entendeu? E eu não achava que era possível. Na verdade, eu achava que era impossível. Quando eu vi o cara vendendo 100 mil reais por dia mais uma vez, eu falei, cara, se o cara tá fazendo, eu vou conseguir fazer. E aí a minha meta era essa meta. Eu lembro até hoje, assim, eu queria vender 100 mil no dia. Porque eu sabia que era possível. Foi a primeira vez que eu vi alguém falando abertamente sobre vender esse valor alto. E aí comecei a destravar várias coisas na minha cabeça e eu comecei a escalar mais ainda. E eu lembro que a QLify, ela tinha um negócio de sacar. Primeiro foi de 30 dias, depois 15 dias. E aí vai diminuindo, querendo ou não, né? Gente, eu fiz tudo que eu conseguia pra eu conseguir escalar. Peguei dinheiro emprestado com a Gió, tudo que vocês pensaram. Entendeu? E isso porque eu fui louca. Eu não recomendo ninguém fazer isso, mas eu vi alguém falando que tava fazendo 100 mil por dia. E eu falei, esse alguém vai ser eu também. Entendeu? Loucura, né? Não, essa história é muito doida. Eu sou muito doida. Eu não bato muito bem na cabeça, não. Entendeu? Normal eu não sou. Não tem como falar que eu sou normal. Beleza. E aí, depois disso, eu comecei cada vez mais a estudar e eu já tinha tido 2 aprendizados. Primeiro, dinheiro não leva desaforo para casa, tá? Você não pode pensar que você tá rico e pegar o seu dinheiro todo e gastar. Dinheiro não leva desaforo para casa. E segundo, você tem que estar sempre aprendendo coisas novas, mesmo que você esteja fazendo dinheiro, mesmo que esteja dando tudo certo. Porque hoje o trem tá assim, do nada o trem faz bum, você nunca vai saber sabe? Então você tem que estar sempre estudando e sempre aprendendo novas coisas e preparado para qualquer coisa. O mercado digital, ele é assim. Você tem que estar sempre aprendendo coisas novas. Por exemplo, criativos que a gente fazia em 2019, hoje a gente não faz mais. Hoje, em 2025, a gente faz criativos com IA. Assim, a copy já é mais diferente, já é mais agressiva, já é tudo diferente. Então, o mercado, ele se sofistica. Eu nunca consigo falar essa palavra. Muito mesmo. E
você tem que estar sempre estudando. Esse é um conselho que eu te dou, tá bom? Sempre, sempre estudando. Depois eu comecei a estudar. E aí eu estudei sobre ganhar dinheiro em dólar, low ticket em dólar, porque a nossa moeda, ela é muito mais desvalorizada comparada ao mercado americano. E também tem a questão que lá é um mercado muito consumista, então, e uma moeda forte. Você pode vender low ticket, qualquer coisa que você vá vender, você vendendo em dólar, você acaba ganhando mais e tendo mais chances de venda maiores do que aqui no Brasil. Mas, é claro, Dani, eu sou um completo iniciante. Existem algumas modalidades, como encapsulado no WhatsApp, sabe? Você que não tem grana nenhuma para investir, tem pouquinho de dinheiro. Então, eu entendo isso. Mas o que eu estou falando, assim, que hoje, na minha concepção, para você fazer algo de escala, sabe? Você pode pular de um, começar com um mais simples e pular para outro. Mas para você fazer algo de muita escala, é só vendendo por fora, vendendo em moeda forte, em um mercado onde seja muito escalável, tenha muito público e muitas pessoas querendo comprar. Esse é o meu conselho. E eu recebo perguntas me falando assim: qual foi o momento mais difícil para você? No meu começo, ninguém acreditou em mim. Eu vejo gente falando também que é desanimado para começar porque não tem apoio do marido, da esposa, da mãe, da família. Cara, melhor ainda que você não tem apoio, tá? Eu falo isso com convicção. Dai, mas eu tenho meu filho pequeno. Eu sei que a gente tá em uma realidade diferente. Quando eu comecei, né? Eu não tenho filho, não tinha. E é um pouco diferente. Mas, cara, começa do mesmo jeito. As pessoas não vão acreditar em você mesmo e tá tudo bem. Elas só vão acreditar em você quando você tiver resultado, tá? Se eu fosse um Zé Ninguém, que ninguém conhecesse, ninguém soubesse dos meus resultados, do quanto eu faturei, e tivesse aqui falando esse mesmo assunto, ninguém ia dar bola pra mim. Ninguém ia estar nem aí, eu ia ser um cachorro. E vocês não iam querer escutar. Por que vocês estão me escutando aqui hoje? Porque eu tenho resultado. Então tenha resultado primeiro, para você poder depois jogar na cara delas. Foi muito complicado, eu não tive um apoio, ninguém acreditava em mim. E já zoaram, debocharam. Eu já fui pra churrasco assim, levando meu notebook e voltei chorando. Tipo, eu saí triste pra caramba. E teve um dia específico que eu levei meu notebook também. Cara, eu lembro até hoje, era uma data muito boa. Foi antes de eu ir no podcast, tá? Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não contava pra ninguém. Eu não fazia questão de sair por aí gritando, porque ninguém precisa saber. Você não precisa ficar implorando para as pessoas te darem atenção. Foda-se, irmão, o que as pessoas pensam? E daí? O que tem? Quando eu peguei o meu dinheiro e comecei a ir em restaurantes caros, fazendo coisas que eu não gostava, eu fui infeliz pra caramba. Hoje em dia, o jeito que eu me visto, onde eu gosto de ir, os rolês que eu vou, os amigos que eu tenho, as pessoas me criticam no meu Instagram. Foda-se, eu não me importo. E eu aprendi isso, sabe por quê? Porque no momento que eu quebrei, ninguém tava lá pra me ajudar a levantar de novo. Ninguém nem me ajudou na primeira vez que eu tentei fazer alguma coisa. E na vez que eu consegui levantar e cair porque eu quebrei, ninguém tava lá de novo. Por que eu vou me importar com a opinião das pessoas? Quem são elas? Pra mim, é cachorro, não tô nem aí. Mas é cachorro no sentido que eu falo assim, eu não me importo com o que as pessoas pensam, não faz sentido. Entendeu? E por que você tá se importando? Por que você tá querendo apoio? E você não precisa brigar. Não briga com ninguém. Gente, eu não briguei com ninguém, tá? As pessoas que zoavam, debochavam. O dia específico que eu ia contar, cara, foi um final de ano. Tava vendendo bem pra caramba. No dia, eu acho que eu tinha vendido uns 5 mil, 7 mil reais, assim. E tava lá minhas vendas. E eu lembro que uma colega minha zoou, assim, tava cheio de gente. E falou assim, você tá com esse notebook aí, você acha que você é empresário, não sei o que. Começou a me zoar e todo mundo riu. Cara, eu fiquei tão constrangida, eu fiquei mal. Esse dia eu fui embora pra casa e chorei. Mas eu poderia só abrir o meu notebook e humilhar ela, e esculhambar e falar, é você, minha filha. Olha aqui, eu fiz 3 vezes o salário que você recebe no mês. Eu poderia, mas pra quê? Eu preferi ir pra casa triste, chorando, porque aí sabe o que foi? Eu fiquei com tanta raiva que eu falei, filha de uma rapariga, sua mãe é uma quenga, uma puta véia, eu vou faturar o dobro, eu vou fazer muito mais e vocês vão ver, a minha resposta vai ser diferente.
Sabe qual foi a minha resposta para essas pessoas? Foi eu indo no podcast da QIFI falando que eu já tinha faturado 3 milhões. Vocês entenderam a diferença? Eu não precisei abrir a boca e falar para ninguém e gritar para os meus amigos ou colegas que eu estava rica. Eu não precisei, sabe quando eles ficaram sabendo? Junto com vocês no podcast. Então você não precisa que ninguém te apoie. Se você tá afim de fazer, vai acontecer. E vai ser difícil pra caramba, filho. Vai ser difícil até você conseguir acertar um produto, conseguir acertar um criativo. Não é fácil. E quem fica aí falando pra você que é fácil, que é moleza, é mentira. Nossa, eu já passei tantas noites chorando e com raiva. E às vezes você tá ali, a hora que você tá conseguindo, você leva um bloqueio do Facebook, você fala, puta que pariu. Só que é o seguinte, se você acertar e se você conseguir, olha onde você pode chegar. Talvez você não queira chegar onde eu cheguei, mas o que você faz é pela sua família. A mesma que não te apoia, tá? A mesma. Hoje eu tenho meu pai. O meu pai nem entendia de internet. Quando eu falei pra ele que eu ia tentar alguma coisa na internet, ele nem sabia o que é internet. Nem sabia. Entendeu? A gente tinha uma televisão quadrada grossa. Era de tubo, sei lá o nome daquilo. O que é internet? Mas hoje eu faço tudo isso por ele. E daí? Vocês entenderam? Ninguém precisa te apoiar, não. E não fica com raiva das pessoas e guardando essa mágoa. Ai, pra você ser uma pessoa ruim ou você tentar sabotar alguém, não. A raiva que você guarda, ela tem que ser a seu favor, entendeu? Tipo assim, eu vou conseguir conquistar. Eu vou fazer isso, eu vou jogar na cara da pessoa, mas me dando bem. Não é? Você não vai jogar na cara de ninguém se dando mal, não, filho. Ou tentando fazer inveja nos outros. Ou em fazer inferno. Coisa mais feia do mundo. Uma pessoa que quer fazer inferno na vida dos outros. Bora, bora, bora. Não foi, já era. Entendeu? Então, expliquei um pouquinho aqui pra vocês a minha jornada. Foi difícil pra um caraca. Né? Para de falar palavrão. Que coisa feia. Essa não sou eu. Eu não falo palavrão, eu sou uma moça, tá? Eu sou uma mocinha. Me desculpa, viu? Desculpa. Voltando aqui, meus queridos. Então é isso, gente. Não se importe com a opinião das pessoas, não. E nem fica nessa de, precisam me apoiar. Pelo contrário. E não fica brigando, não, com a sua mulher ou com o seu marido. Porque não me apoia. Não, tá tudo bem, faz o seu. Um dia, quando você ganhar muito dinheiro e você ficar rica, você vai ajudar a pessoa também, ué. Você vai guardar mágoa? Mas é seu marido? Oxi. Você vai separar porque o cara não tá te apoiando? Não vai fazer o seu. Muito melhor do que palavras são atitudes. Quando você estiver ganhando dinheiro, a pessoa vê ali que você tá tendo resultado, aí ela vai mudar de ideia, entendeu? Aí se você quiser largar, problema seu, entendeu? Larga também, não tô falando que você não tá apoiando você, mas não fica guardando mágoa de ninguém, não. E ninguém é obrigado a acreditar em você, não. Você não tem resultado, as pessoas acreditam em quem tem resultado. Então, enquanto você não tem resultado, é muito comum ninguém acreditar em você. Você não precisa ficar se vitimizando. Ninguém me apoia. Ninguém isso. Pô, ninguém me apoiava também, entendeu? E se eu ficar chorando? Me apoia aí, pelo amor de Deus. Ajuda eu, pelo amor de Deus. Eu não mudava nada na minha vida. As pessoas, elas querem ver você quebrado mesmo. Elas não torcem pelo seu bem, não. Se você não for lá, correr atrás e fazer acontecer, não vai acontecer, não. Se você achar que parente, que família, não tô generalizando, quer te ajudar, quer te ver prosperar, conversa fiada, rapaz. Vai nada. Entendeu? Então esse é o conselho que eu dou aqui para vocês que querem começar do digital. Começa, não se importe com a atitude das pessoas. Não acha que é fácil, que esse papo aí de ganhe dinheiro dormindo. Não, para. É claro, acontece, mas depois que você já aprendeu tudo, gente. Então no começo ali, você vai passar raiva, você não vai dormir. Você não vai nem dormir. Nem dormir você vai. Como você vai ganhar dinheiro dormindo? Mas depois, quando você conseguir ali engatar, você estudar bastante, entender o mercado, que você não pode chegar fazendo de qualquer jeito. Eu tentei chegar fazendo de qualquer jeito, perdi dinheiro. Você também pode perder. Mas você tem que estudar, tem que fazer acontecer, entendeu?
não se importar com a opinião das pessoas. As pessoas à sua volta que falam, isso aí não é futuro. E me falaram demais. E se eu tivesse acreditado? E se eu fosse igual você que tá assistindo isso aqui e tivesse acreditado? Tava lascado. Entendeu? Fudidinho. Ferradinho. Ô, daí, para, daí, seja chique, calma. Eu falo assim, depois me esculhambam. Eu estava... não, tá lascado mesmo. Não pode ser chique, esse chique é um caramba. Entendeu? Aí, o que mais que eu falo, gente? Peraí. O assunto tá tão legal, né? Tipo, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui também, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, não. Desculpa, senhor. Foi emoção, calor do momento. Desculpa. Mas curte, comenta aqui pra eu trazer mais vídeo aqui pra vocês. Um videozinho top. Entendeu? Faz aí. Custa nada. Vai cair sua mão. Deixa de ser ruim, cara. É isso, gente. Se eu fosse começar hoje, eu começaria tentando alguma coisa em dólar, tá? Com certeza eu tentaria esse mercado de dólar. Daí, sou iniciante, eu não tenho quase nada para eu investir. Você também pode começar vendendo no WhatsApp. Depois que você fez uma graninha ali que dá para você poder se arriscar, beleza, você muda pro mercado, tenta vender alguma coisa em dólar. Mas até isso acontecer, né? É isso, eu começaria vendendo em dólar, estudando sobre o mercado. Não só o mercado americano, tá? Ultimamente a gente está tendo várias atualizações aí, as pessoas estão vendendo para o mundo inteiro. Então vender só para o Brasil já ficou algo que é muito atrasado, eu diria. Ficou atrasado. Então minera aí o que realmente está acontecendo no mercado. Vai na biblioteca de anúncios do Facebook, entendeu? Vê o que você acha que funciona. Vê se tem anúncios ativos lá há muito tempo. Porque quanto mais tempo os anúncios ativos, é sinal que alguém está gastando dinheiro anunciando e que aquilo está funcionando, tá? Você não pode pegar um anúncio ali ativo com 3 dias. Se tem um anúncio ativo com 3 dias, a pessoa está testando a oferta. E se você for tentar a oferta que ela está testando, talvez ela esteja testando. Fase de teste, às vezes você perde dinheiro. Aí ela está perdendo dinheiro, você vai lá, vai testar o teste dela. Aí você perde dinheiro junto com ela. Então não é assim que funciona também não, filho. Então vê lá qual que é o anúncio que está há bastante tempo, há bastante dias, modela para você dar aquela modelada marota que a gente conhece. Para, Dani, fala assim, modela lá, não copia não, filho, coisa feia, faz isso não, entendeu? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do assunto, eu espero de verdade que eu tenha agregado aqui alguma coisa para vocês. Eu estou muito tímida, gente, de verdade, muito mesmo, vocês têm noção. Tô morrendo de vergonha aqui, mas eu falei que eu ia trazer um vídeo desse pro canal e espero mesmo que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima e tamo junto. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Deixa eu dar uma acelerada aqui agora. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Comenta aqui o que vocês querem que eu fale aqui pra vocês. Que tipo de assunto que vocês acham que eu vou agregar aqui pra vocês também. Eu trago aqui o que vocês querem saber da minha rotina. Me segue lá no Instagram. Meu Instagram, às vezes eu dou uma sumida no nada, mas eu preciso trabalhar. Tchau! Às vezes eu dou uma sumida do nada, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar ninguém vai pagar minhas contas, né? Aí eu me lasco também, entendeu? Então é isso. Outro conselho que eu daria, porque eu acho que o melhor jeito de você ficar rico é na internet. Também é um jeito que você consegue faturar milhões. É um jeito que você consegue faturar milhões e ter pouca equipe, ter uma equipe bem enxuta, entendeu? Eu não tenho uma equipe e eu consigo fazer tranquilamente aqui o meu trabalho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.